É, pessoal, ontem o Real Madrid levou uma goleada do Atlético de Madrid por 5-2. Florentino Pérez, o chefão do time merengue, ficou furioso com a derrota e simplesmente rasgou o verbo. Fica aí até o final para ver em detalhes tudo o que ele disse. E depois quero saber sua opinião sobre tudo isso. Esse Real Madrid do Xabi Alonso, até agora, não encantou em nada. Tinha vencido todos os jogos até esse contra o Atlético, mas não tinha convencido em nenhum. Sofreu contra times fracos do espanhol e quando enfrentou o primeiro adversário de peso, levou uma goleada. E detalhe, foi do Atlético de Madrid, que vinha de um péssimo desempenho, com derrotas seguidas e vários empates, e mesmo assim conseguiu meter 5 gols no Real. Agora, imagina esse Real Madrid enfrentando o Barcelona. Sinceramente, nem quero imaginar a goleada que pode ser. A verdade é que se o Real quiser ganhar algum título este ano, tem que acordar agora e melhorar o time. Do jeito que está, vai repetir o filme do ano passado. Ver o Barcelona ganhar tudo e ainda levar goleada em todos os clássicos. E não adianta só o Florentino ficar bravo e dar entrevista pesada. O problema do Real hoje é muito mais profundo. O elenco até tem nomes fortes, mas parece um time sem alma, sem padrão de jogo definido. Dá-se a impressão de que vence mais pela camisa do que pelo futebol mostrado em campo. Outro ponto, a torcida não é boba. O Santiago Bernabéu lota, mas o torcedor percebe quando o time não convence. Contra rivais menores, o Real até escapa com vitória, mas contra times organizados, como o Atlético, a verdade aparece. E a goleada de ontem é um alerta gigantesco. Se o Xabi Alonso não conseguir dar identidade e intensidade a esse grupo, o Real Madrid vai viver apenas de lampejos individuais e da esperança de que alguém decida. Mas isso não ganha campeonato longo. Não basta só empilhar vitórias apertadas. Quem quer título precisa mostrar força, regularidade e, acima de tudo, respeito ao torcedor. E tem outro detalhe que muita gente esquece. Florentino Pérez é um dirigente exigente e não costuma ter paciência quando sente que o time está perdendo a grandeza. Ou o Xabi encontra soluções logo, ou não duvido nada que a pressão aumente e até cogitem mudanças drásticas. No fim das contas, a goleada do Atlético não é só um tropeço. É um aviso em letras garrafais de que esse Real Madrid não assusta mais ninguém. O time que já foi sinônimo de respeito e medo, agora passa a imagem de fragilidade. E se isso não mudar, vai ser engolido não apenas pelo Barcelona, mas também por rivais europeus. Se liga no que o jornal Marca falou sobre a reação de Florentino Pérez após a derrota do Real contra o Atlético de Madrid. Florentino não está nada contente com esse resultado. Ele detesta ver o time perder por placares elásticos, ainda mais em um clássico contra um rival direto da mesma cidade. Segundo os rumores, Pérez teria tido uma conversa direta com Xabi Alonso e alguns jogadores logo depois do jogo. A mensagem foi clara. Ele não quer assistir ao mesmo filme da temporada passada, ver o Real Madrid perder clássicos e títulos diretos para o Barcelona. Florentino deixou claro que deseja conquistar muitos títulos nesta temporada. Ele afirma confiar que Xabi Alonso e os jogadores têm capacidade para isso. No entanto, essa derrota, além de irritá-lo, acendeu um alerta. O medo de que os mesmos erros do fracasso passado estejam se repetindo e que o clube corra o risco de passar mais um ano sem levantar troféus. Essa goleada para o Atlético também expôs outro ponto: o peso que Vini Júnior carrega nesse time. Ele é, sem dúvida, o jogador mais desequilibrante do Real Madrid hoje. Mas contra o Atlético, ficou evidente que sozinho ele não consegue resolver tudo. Quando o coletivo falha, Vini vira alvo fácil da marcação adversária, e o brilho dele acaba ofuscado pela desorganização do time. É importante lembrar que o brasileiro vem sendo o motor ofensivo do Real nas últimas temporadas, sempre chamando a responsabilidade nos momentos grandes. Só que se o time depende exclusivamente dos lampejos dele, a conta não fecha. Nenhum craque consegue carregar sozinho uma camisa tão pesada, principalmente em clássicos que exigem intensidade, estratégia e personalidade de grupo. E aqui fica a reflexão. Será que o Real está construindo um projeto que valorize e potencialize o talento de Vini Júnior? Ou estão se apoiando demais nele para mascarar as falhas do elenco? Porque se a resposta for a segunda, essa temporada corre o risco de ser um déjà vu do fracasso do ano passado, com o brasileiro dando o máximo em campo, mas colecionando frustrações junto à torcida. Florentino Pérez sabe que o Real não pode depender de um jogador só, por mais craque que ele seja.
A derrota para o Atlético é o alerta de que, se o time não encontrar equilíbrio, Vini pode acabar sendo a vítima do desarranjo coletivo, um talento brilhando no meio de um cenário de caos. Quando a gente olha para o Barcelona, o contraste fica ainda mais gritante. O Barça, mesmo com problemas internos e mudanças no elenco, consegue mostrar um padrão coletivo mais claro. O time não depende só de um jogador para resolver. Enquanto isso, o Real Madrid parece viver em função de Vini Júnior, esperando que ele tire um coelho da cartola a cada jogo. E essa diferença pesa, principalmente em clássicos. No Camp Nou ou no Bernabéu, o Barcelona entra sabendo que tem várias alternativas ofensivas, enquanto o Real depende da inspiração de um craque isolado. Isso deixa Vini exposto e sobrecarregado, e a torcida começa a perceber que, se o brasileiro não estiver num dia inspirado, o time se perde completamente. É aí que a pressão sobre Xabi Alonso aumenta. Florentino Pérez não contratou um ídolo para apenas tentar arrumar a casa. Ele espera resultados, títulos e postura de time campeão. O problema é que, até agora, o Real mostra a mesma fragilidade que custou caro na temporada passada. Se nada mudar, o roteiro é previsível. O Barcelona crescendo, o Real patinando e Vini Júnior carregando sozinho o peso de um gigante que parece ter esquecido como impor respeito. E isso, para um clube do tamanho do Real Madrid, é inaceitável. O Real Madrid não pode se iludir. Essa derrota para o Atlético foi mais do que 3 pontos perdidos. Foi um choque de realidade. Mostrou que o time hoje está longe de ser o bicho-papão da Europa e que, se continuar assim, vai viver à sombra do Barcelona e de outros rivais. Vini Júnior pode até ser a faísca, o craque que arranca aplausos e esperança da torcida, mas uma faísca sozinha não sustenta a chama de um gigante. Sem um coletivo forte, sem uma estratégia clara e sem jogadores que dividam a responsabilidade, o Real vai repetir erros, colecionar frustrações e transformar o talento de Vini em desperdício. Florentino Pérez sabe disso. Por isso está irritado, por isso cobrou. E por isso, a paciência pode acabar rápido. O Real Madrid precisa decidir. Ou acorda agora e resgata a identidade vencedora, ou corre o risco de virar coadjuvante da própria história, assistindo seus rivais levantarem taças enquanto o Bernabéu ecoa vaias em vez de aplausos. E aí fica a questão. Será que esse time tem coragem de mudar de verdade ou vamos assistir a mais uma temporada de promessas quebradas e vergonha nos clássicos? Essa goleada para o Atlético pode ser um divisor de águas. Não só pela vergonha em si, mas porque coloca o Real diante de uma escolha. Ou o clube aprende a construir um time em torno de Vinícius Júnior, ou vai desperdiçar o auge do seu maior talento da nova geração. Vini tem tudo para ser a cara do Real Madrid nos próximos anos. Já mostrou personalidade em clássicos, já decidiu jogos grandes e conquistou o respeito da torcida com raça e qualidade. Mas se ele continuar carregando sozinho o peso de um elenco desequilibrado, o risco é enorme. Lesões por excesso de responsabilidade, desgaste emocional por derrotas seguidas e, pior ainda, a frustração de não transformar talento em títulos. Florentino Pérez enxerga no brasileiro um ativo esportivo e comercial gigantesco. Ele sabe que Vini é carisma, marketing e futebol de elite. Só que craque nenhum ganha sozinho. E o recado dessa derrota é claro. O Real precisa reforçar o coletivo, criar um sistema que libere Vini para brilhar, em vez de deixá-lo preso a uma função de salvador da pátria. O futuro pode ser brilhante. Vini liderando uma nova geração, com jovens talentos ao redor e um esquema tático que maximize sua velocidade, ousadia e poder de decisão. Mas também pode ser sombrio. Um Vini isolado, lutando sozinho, repetindo finais de temporada sem taças, enquanto rivais como o Barcelona ou até clubes ingleses dominam a cena.